Casa do Caminho, ela... Já está ligado? Boa tarde a todos, estejamos todos na paz de Deus. Vamos começar com os primeiros recados e avisos. Convido para os nossos amigos que se encontram na internautas que nos assistem online. A Casa do Caminho, ela possui palestras todas as segundas, terças e quintas às 20 horas. Às quartas-feiras, o horário que nós estamos aqui, às 14 horas. Aos sábados, às 17 horas. E aos domingos, às 10 horas. Domingo tem também a evangelização infantil. Muito importante começar a trazer os pequenininhos desde o início, para que eles já tenham conhecimento com a doutrina. Não só os pais, os avós aí que também tomam conta dos netinhos, podem trazer os pequeninos aqui para casa, que serão bem-vindos e acolhidos com a turma, especialmente para esse trabalho. A casa também possui alguns trabalhos de assistência social. Um deles são as cestas básicas, na qual são atendidas famílias, 60 famílias, a cada 2 meses, em torno de 300 pessoas são beneficiadas com essas cestas básicas. Para tanto, para que a gente possa fazer esse trabalho, nós sempre solicitamos que, dentro do possível, cada um possa trazer 1 quilo de alimento quando puder, para que nós possamos completar essas cestas básicas. A casa também, a cada 15 dias, promove um trabalho de um café com lanche para aqueles moradores de rua que se encontram na imediação do metrô Carandiru, metrô aqui de Santana. Esse trabalho é muito gostoso, muito interessante. Quem puder participar, até pode participar, não só trazendo pão, alguma coisa, café, açúcar, como também participar junto com o pessoal da casa, do Grupo GEF, Grupo Esperança e Vida, na distribuição desse café, dessa assistência. Os cursos que a casa tem. A casa já começou um curso básico de doutrina espírita agora no começo de fevereiro. Quem tiver interesse ainda está para se inscrever e começar a participar. Bom, os recados são esses. Agora vamos procurando nos organizando, serenamente, fechando os nossos olhos, tranquilamente. E nesse momento, vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, nosso Guia, a oportunidade bendita de mais uma vez estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Sabemos todos nós que os mentores já prepararam esse ambiente muito antes de nós chegarmos até esta casa. Sabemos também que durante a exposição que vai ser realizada nesses próximos instantes, estarão os mentores espirituais com todas as equipes, auxiliando a cada um no que for preciso. É muito importante que cada um se conscientize disso e que assista essa palestra, e que todas essas palavras proferidas pela nossa irmã Leda, que irá prosseguir daqui a pouco, possam ser sentidas firmemente no coração, absorvidas no íntimo de cada um, e elas vão surgir um efeito magnético muito importante, não só na cura do corpo físico, mas na cura do corpo espiritual de cada um. É nesses momentos, é nessas palestras, nesses trabalhos, como também no passe que vai seguir lá na frente, que todo esse trabalho é efetuado de assistência, de cura, tanto do corpo físico como do corpo espiritual. E então, Senhor, assim nós nos agradecemos em colocarmos à disposição dessa equipe espiritual e todos os colegas que participam aqui, e agradecemos também por essa assistência que vem hoje aqui carinhosamente escutar estas palavras. E assim, pedimos a licença para dar iniciado os nossos trabalhos de hoje, convidando a companheira Leda para que possa fazer a exposição de hoje. Graças a Deus. Boa tarde a todos, queridos. A nossa família Casa do Caminho, né? Quando nos reunimos constantemente, formamos uma família espiritual. Então cumprimentamos a todos em nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós vamos estudar mais uma página do seu Evangelho. Hoje quem comenta é o Espírito Amed. Desse
neste livro Um Modo de Entender. Muito bem. E a MED tira a lição da tarde do Evangelho de João. João se referindo às palavras de Jesus. Jesus disse: neste dia compreendereis que eu estou em meu Pai, que meu Pai está em mim, eu estou em vós e vós estáis em mim. Então Jesus estava justamente falando da consciência, que é o tema da noite, da tarde. Conscientização. Jesus falando da nossa consciência, que à medida que nos conscientizamos, nós vamos buscando o Pai. Então a MED vai discorrendo, como assim? Como que nós vamos nos conscientizar? Então primeiro nós buscar no dicionário o significado de consciência. O que é consciência? Então diz assim, Aurélio, que é um sentimento ou conhecimento. Veja bem, mexe com emoção e com razão, com conhecimento, que permite ao ser humano, vejam bem, a nós homens, compreender o que é moralmente certo ou errado. Então, por essa definição, nós compreendemos que consciência faz parte do homem. O animal não tem consciência. Então, a consciência, a razão é do homem. E nós muitas vezes ouvimos a expressão, ou mesmo que dissemos, puxa vida, eu estou com a consciência pesada. Minha consciência não está leve hoje, está pesada. Aí a gente pergunta, onde será que fica essa tal de consciência? Se a consciência pesa, onde que ela pesa? Pesa no ombro? Nas costas? Onde pesa a consciência? Pesa nas mãos? Pesa na cabeça? Ela não pode pesar no corpo físico, porque a consciência não é física. A consciência, segundo a MED, ela é extrafísica. Então a consciência, ela é definida como uma energia pensante, energia essa produzida pelo espírito. Então a consciência não é nossa agora. Essa consciência ela é somatória das nossas experiências, das reencarnações pretéritas que nós tivemos, que nós trazemos conosco. Então a consciência ela vem lá de trás do nosso passado, hoje conosco, e ela se estende para o futuro. Então ela é extrafísica. Ela vem lá de trás e continua nos acompanhando. À medida que vamos nos conscientizando mais e mais, adquirindo esse senso do que é moralmente certo ou errado, ela nos acompanha indefinidamente à jornada do espírito. E como o espírito é herdeiro de si, essa consciência adquirida ou não, ele herda. E como é que nós percebemos que ela não é do nosso corpo? Ora, é muito simples. Nós mesmos, quando adormecemos, durante o nosso sono físico, quando despertamos pela manhã, não temos a consciência de que alguma coisa se passou? Nós lembramos. Muitos têm até uma espécie de mediunidade. Quando desperta, fala, puxa, eu tenho um pressentimento, eu acho que vai acontecer isso, ou seja, está tendo a consciência, como uma forma intuitiva, mediúnica, é um tipo de mediunidade, de que alguma coisa vai acontecer. Isso é consciência. Ora, se o meu corpo estava ali na cama, deitado, as funções físicas, todas elas paradas, e eu tenho essa lembrança, então de que essa lembrança? Se não do espírito. Outra maneira da gente ver essa consciência extrafísica, que ela não está no nosso organismo, são os espíritos. Os espíritos que vêm nos trazendo as notícias do plano espiritual, eles não têm a consciência? Quem trabalha, por exemplo, com mediunidade junto aos espíritos, aqueles que se comunicam, eles trazem a consciência da sua última encarnação. Eles vêm falando que eles deixaram de fazer o que não fizeram. E um despertar da consciência muito forte, a hora que a consciência está, digamos assim, num estado máximo de abertura, de entendimento, é realmente a espiritualidade. Porque na desencarnação,
É aquele famoso filminho que passa a nossa vida do passado, que nós lembramos tudo aquilo que aconteceu, que se passou, e nesse momento o espírito está consciente dos seus atos. Aí, geralmente vem ou arrependimento ou a satisfação de ter feito algo errado ou de bom. E nesse momento ele revê todos os seus atos da vida terrena. E aí é impossível retornar aquilo que já foi, essa encarnação que foi. Então há um projeto para a próxima encarnação. Então essa consciência vai se fazer presente daquilo que ficou por fazer. Eu assino um compromisso para fazer uma próxima encarnação. Então são os projetos reencarnatórios. Projetos que eu faço aqueles atos que eu deixei de realizar, de fazer na minha encarnação passada, então eu projeto para o futuro, nessa próxima encarnação. E a minha consciência se faz tão presente nesse momento da reencarnação que nós percebemos, o espírito, ele já se faz, como nós dissemos, já nesse projeto da reencarnação. Quando começa a mitose celular, ali mesmo, aonde encontra a célula, o espermatozoide com a célula ovo, nesse momento onde as células começam a se repartir em duas, já há energia reencarnante do espírito ali presente. Então, de acordo com a consciência que foi no passado, essa energia é projetada nesse momento, já nesse encontro do óvulo com o espermatozoide, na formação do novo corpo, já se encontra a consciência do espírito. Porque tudo aquilo que ele tem necessidade, ele vai projetar nesse novo organismo. Necessidade não para vir passar as férias na Terra, mas a necessidade para esse compromisso que nós temos na Terra, de trabalho, de evolução, esse compromisso de melhora, de progresso espiritual. Então aí se faz presente. E ele imprime não só o organismo físico, mas também toda a parte emocional e espiritual. Porque tudo aquilo adquirido pelo espírito, ele não perde. De uma encarnação para outra, ele não perde. Ele lembra, ele tem as suas lembranças. Ele guarda nos arquivos mais íntimos da alma, é guardado essas experiências. Então aí está presente a consciência. E muitas vezes nós surpreendemos e dizemos: como é que pode pais perfeitos com um filho com problema? Ou pais bons com um filho com problema de comportamento? Ou pais religiosos com filhos que não querem saber de Deus? Olha aí a parte física, emocional, espiritual presente, esse espírito reencarnante. Porque é essa consciência que se faz presente. E os pais, como co-criadores de Deus, quando recebem um espírito que projeta essas necessidades para a próxima encarnação, Deus coloca não ao acaso, justamente endereçado a esses pais, para que eles atuem, hajam em nome de Deus, suprindo a consciência passada desse espírito reencarnante. Então essa é a função, através da educação na família, é que há esse equilíbrio, ou seja, da parte física, muitos vêm com comprometimentos sérios, físicos, emocionais e espirituais, que não acreditam em nada, não acreditam em Deus. Então, como João diz mesmo nesse Evangelho, atribui as palavras a Jesus, que um dia nós conheceríamos o Pai. Mas para conhecer o Pai, nós temos que ter uma consciência plena. E para perder essa consciência extrafísica, não está aqui, não está em lugar nenhum. Como é que eu faço? E os Espíritos já disseram para Kardec que as leis de Deus estavam escritas na nossa consciência. Não é em lugar nenhum. Na nossa, dentro de nós. Que nós temos na mente uma noção do que é certo e do que é errado. Então, será que nós chamaríamos a consciência de rascunho de Deus? Alguns têm que chamar de rascunho. Outros podemos, felizmente, chamar do caderninho de anotação de Deus, porque se está escrita no nosso íntimo, depende de cada um, ou rascunho ou caderninho bem feitinho, coladinho com adesivo, tudo perfeito.
Para usarmos uma forma metodológica de explicar essa consciência, nós dividimos em 3 níveis básicos. Existem vários, a psicologia mostra muitos, mas 3 níveis básicos para a nossa compreensão. Uma consciência de sono, uma consciência de si e uma consciência cósmica. A consciência de sono são aqueles espíritos ainda embrutecidos, dormentes, aqueles espíritos que ainda se encontram mais na parte física, nos instintos, naquele ciclo biológico do comer, dormir, se divertir, que não sai daquilo. A vida é isso. É um grande parque de diversões. Não tem nada além disso. Então esses ainda estão adormecidos. Um outro patamar de consciência já é a consciência de si. Quando eu me vejo único, que eu estou aqui por algum motivo, por alguma razão, eu já tenho a consciência de mim. Eu já olho para o outro ao meu lado. Eu já vejo, já percebo que sozinho eu não consigo nada. Eu já vejo no outro meu irmão. Eu percebo nas experiências da vida, positivas ou negativas, um aprendizado, uma forma de evoluir, de progredir. Eu tiro proveito dessas experiências que me surgem na vida, que me aparecem no caminho. Então, é uma consciência jamais ampliada. E a consciência cósmica, então, essa consciência maravilhosa, é a consciência, como Jesus diz no Evangelho, é a consciência do Pai, que nós já começamos a identificar. Cada um de nós já identifica Deus. Se nós ainda não compreendemos Deus, porque é difícil, porque nós não podemos definir, não temos palavras para definir Deus. Mas quando nós tentamos entender Deus pelas suas obras, pelo universo em expansão, pelas suas leis físicas naturais, que são perfeitas, equilibradas, imutáveis, Deus permite as coisas físicas, essas leis tão perfeitas. Imagina nós que somos suas criaturas, que somos seres da sua criação. Então as suas leis não modificam. E para nós é a lei do progresso. Então quando nós começamos e conseguimos identificar esse Deus Pai de amor, de bondade, esse Deus interno começa a surgir em nós. Porque se a consciência está dentro de nós, nós temos que buscar Deus dentro de nós. Então essa consciência cósmica, nós não vamos procurar por fora. Não adianta sair daqui, São Paulo, tem enchente, está calor, então eu vou me retirar, eu vou para uma montanha procurar Deus, eu vou fazer um retiro e eu não vou encontrá-lo, porque Ele está dentro de mim. Se eu não tiver Deus comigo, eu posso ir aonde for, ao paraíso terreno, ao lugar onde não tem intempéries, onde seja tranquilo, que eu possa meditar, ainda assim eu não encontro, porque Ele está dentro de mim. E eu encontro esse Deus interno através desse meu conhecimento, desse meu autoconhecimento e do olhar que eu tenho para o meu irmão. Quando eu percebo que eu tenho Deus dentro de mim e que aqueles que estão à minha volta também têm as sementes divinas, porque Deus é Pai de todos nós nunca ouvimos a expressão do sobrinho de Deus. Não tem evangelho nenhum, sempre os filhos de Deus, e todos somos filhos de Deus. Então Ele nos quer de forma igual, da mesma maneira a cada um de nós. Então nesse momento que eu olho para o meu irmão e percebo as sementes divinas que ele tem, não importa se ele esteja ainda nessa consciência de sono, se ele não chegou nem à consciência de si, mas eu identifico e eu percebo mais que isso, eu percebo que eu, para chegar nessa consciência, eu tive esse caminho, eu tive esse caminhar até hoje e passei por essas consciências para desenvolver e chegar nessa atual. Então eu já estou adentrando essa consciência cósmica, que é o que o João diz no seu Evangelho e atribui as palavras a Jesus. Então essa consciência cósmica, nós percebemos aqui nos expoentes que nós admiramos, que são pessoas comuns como nós, que nós estaremos lá. Como?
nos desenvolvendo, trabalhando, progredindo. São expoentes como Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, que olham o irmão com carinho, com amor, como aquela sementinha divina que está prestes a florescer. Então, esse olhar para dentro é uma coisa muito séria, porque normalmente eu olho para o outro e eu vejo cisco, como Jesus dizia, nós observamos cisco no olho do outro, e às vezes eu vejo a trave no meu. Quando eu olho para dentro de mim, essas sombras que nebulam, às vezes, a minha vista, para eu olhar internamente, então eu procuro não perceber, eu procuro esconder, camuflar, eu procuro jogar sujeira embaixo do tapete. Então eu espalho pelas fugas. Então eu tenho aquela consciência anestesiada, porque eu digo assim, não, eu fiz isso, mas porque aconteceu aquilo. Ah, eu não fui, eu não cumpri meu compromisso só porque choveu. Ah, hoje está muito calor. Então eu anestesio a minha consciência. E isso é uma consciência de fuga. Eu fujo de dentro de mim mesma. Porque esses pontos mais frágeis, esses que eu preciso trabalhar ainda, esses mecanismos que necessitam de trabalho, como o nome diz, dá trabalho. Porque eu preciso modificar. Uma vez identificado, eu tenho que modificar. Então dá trabalho. É mais fácil fazer a proposta da luz, enfiar a cabeça embaixo da terra e que não acontece nada. Isso não é melhor, porque senão nós vamos muito tempo colocar a cabeça embaixo da terra. E hoje nós não temos mais desculpa, nem dos espíritos, porque nós sabemos que os espíritos não são responsáveis por nós. Eles nos ajudam e quanto nós nem imaginamos o quanto recebemos ajuda desses benditos espíritos que estão, se a gente colocar na condição do anjo da guarda, que estão de asas abertas 24 horas, né? Aqui, durante o dia, a noite, no nosso sistema físico, nos ajudam muito, mas eles não são responsáveis. A responsabilidade é nossa diante de Deus. Então temos que dominar esse nosso lado escuro. Uma passagem belíssima do Evangelho de Jesus, que fala desse lado escuro, que nós muitas vezes temos medo do enfrentamento. A psicologia mostra, através daquela passagem belíssima de Jesus, quando ele caminhava sobre as águas. Jesus caminhava tranquilamente sobre as águas. E na outra margem, os apóstolos. Pedro, quando identificou a figura do mestre andando sobre as águas, ele assustou, achou que fosse uma visão, um fantasma. E assustou. Aí, quando Jesus se aproximou e ele identificou a figura de Jesus, Jesus disse, sou eu, Pedro, Jesus, o seu mestre. Aí ele disse, mestre, mas você está caminhando sobre as águas. Ele disse, venha, Pedro, venha para mim. Ele falou, mas Pedro está sobre as águas, você também pode vir. E Pedro começou a caminhar, e de repente ele afunda. E aí o Evangelho diz que a falta de fé. E a psicologia espírita, analisando essa passagem evangélica, ela diz que essas águas escuras, essas águas profundas, é o nosso lado escuro. É aquilo que está submerso e que nós não deixamos vir à tona. Jesus caminhava sobre as águas porque ele não tinha esse lado profundo. E nós ainda temos esses pontos que queremos esconder. Esse lado que nós temos às vezes medo de aprofundar mais, porque nós não sabemos o que vamos encontrar lá dentro. E Jesus não tinha isso. Então a psicologia analisa assim, quando nós não temos medo de olhar para dentro, nós ficamos no forno, na superfície, não afundamos, andamos com tranquilidade. E esses níveis de consciência, elas vão se desenvolvendo gradativamente. Esse processo de autoconhecimento, ele precisa acontecer sem estresse, sem achar que eu tenho que dormir bem e acordar melhor ainda, ou dormir mal e acordar bom. O processo não é assim, ele é devagar, ele é uma coisa por vez. E tem
um livro do Francisco Cândido Xavier, que chama-se Relatos da Vida. E ele é psicografado pelo irmão X. O irmão X é o espírito Humberto de Campos, né? E ele conta uma história sobre consciência muito interessante para nós ilustrarmos esse nosso bate-papo. Ele diz assim, que o rei, ele costumava dar a sua audiência, porque nessa época os reis absolviam, condenavam, eles deliberavam sobre o procedimento daqueles prisioneiros. E essa tarde foram trazidos à presença do rei 4 prisioneiros. E os ajudantes do rei trouxeram o primeiro de mãos atadas, cabeça baixa, muito preocupado. E ele disse: Majestade, o senhor me perdoe, eu não matei de consciência plena. Aquele homem, ele roubou os meus cavalos, ele era um ladrão de cavalos. E eu comecei a discutir, nós brigamos e nos rolamos no chão. Quando eu percebi, eu estava em cima dele e me esfaqueei. Mas eu não percebi o que eu fiz, eu me arrependo muito, porque agora lá na prisão eu ouvi as palavras do profeta e percebi que o que eu fiz foi muito errado, não tem perdão. Mas eu imploro a clemência de Vossa Majestade. Aí o rei chamou os ajudantes e falou: pegue esse homem e o encaminhe para um médico, que ele esteja junto com o médico durante um tempo, durante uns 2 anos, para que futuramente se proceda a um novo julgamento. E aí se apresentou o segundo, trouxeram o segundo e ele disse: Majestade, eu imploro também a sua benevolência. Eu não sabia o que fazia, eu sou ignorante, eu sou um ébrio, um bêbado. E dessa vez eu me embriaguei demais. Eu estava bêbado, sem consciência do que eu fazia, porque a bebida me tirou totalmente a lucidez. E foi aí que eu esbofeteei e machuquei o meu pai. Mas eu me arrependo muito do que eu fiz. Aí o rei, percebendo realmente o arrependimento desse prisioneiro, falou: chamou seus ajudantes e disse: encaminha uma escola. Ele vai aprender, ele vai ter um professor para que futuramente ele seja novamente julgado. E aí se apresenta um terceiro, igualmente muito arrependido, beijou os pés do rei, chorando, se um analfabeto que desconhecia completamente as leis do profeta na época, mas ele tinha roubado porque os filhos estavam passando necessidade em casa, que agora ele sabia que isso justificava. Ele tinha sua avó paralítica, ele não conseguia trabalho e quando ele conseguia não dava para alimentar a sua família, que era numerosa. E ele pediu perdão, sabia que o roubo era errado, pedia clemência, que ele não faria mais isso. Aí o rei chamou igualmente os seus ajudantes e pediu que ele fosse encaminhado para um guia espiritual, que passasse um período com esse guia espiritual para que pudesse aprender e futuramente passar por um novo julgamento. E o quarto homem, até o rei estranhou, porque ele entrou com ares assim, prepotentes, né? com um certo orgulho, um ar orgulhoso, dizendo que ele conhecia assim as leis. Ele conhecia as leis, conhecia os profetas, mas que ele havia ido, ele nem sabia porque ele estava preso, estava na presença do rei, porque ele tinha ido numa festa de um judeu muito rico, que tinha muitas posses, e ele se apoderou de uma joia desse judeu. Ora, ele disse para o rei: eu conheço a lei, conheço os profetas, mas ele tem tanto que não vai fazer falta, porque ele tem, por isso que eu tirei, sem arrependimento nenhum. Então o rei chamou seus súditos e pediu que o atassem e que levasse 10 chibatadas na frente de todos, porque servisse de exemplo. E que após isso ele fosse tirado às prisões, na masmorra, e ficasse por 2 anos ali na prisão para ele refletir nos seus atos. Sem nenhum acompanhante, sem professor, sem guia espiritual e sem médico. Passada essa audiência, ninguém ousava falar para o rei nesse momento. Passada essa audiência, no gabinete real, os súditos falaram: mas majestade, qual é esse procedimento? Um assassino, um ébrio que agride o pai, um ladrão, você
Vossa Majestade tem um tipo de comportamento, absolve. E esse outro que tirou uma joia que me faz falta, o Senhor pede que o dente patadas nele e que vá para masmorra, mas o que é isso? Aí o rei disse, esse último conhecia. Então aqueles que conhecem e têm consciência dos seus atos são muito mais responsáveis. Por isso a minha atitude diante dele, né? Então assim somos nós. Nós temos essa consciência bendita que a doutrina espírita nos dá. Então essa consciência de liberdade é uma consciência libertadora, porque nós sabemos que nenhum erro fica para sempre. Nada é aquilo que não tem jeito. Tudo tem jeito diante da lei de Deus. Tudo tem um jeito. Nós mesmos que vamos dar. Ninguém vai dar por nós. Nós somos responsáveis pelos nossos erros e pelos nossos acertos. Não são nossos erros, ponto, para aí. Não. Depois dos nossos erros, com a nossa consciência, quando nós percebemos que fizemos mal para alguém ou para nós mesmos, aí precisa vir a reparação. Não é só o arrependimento, mas a reparação. E a reparação, na nossa consciência espírita, ela se dá não somente, muitas vezes, através daqueles que nós magoamos, porque às vezes aqueles não estão mais no nosso caminho, mas essa reparação se dá, como Jesus disse, nessa consciência cósmica, ao lado do não necessitado que está do nosso lado. Aí que acontece a nossa reparação e que nós vamos ter essa consciência plena da lei divina. Como disse João no seu Evangelho, nesse dia nós entendemos Deus, no dia que nós teremos a nossa consciência cósmica, que Jesus vai estar conosco, nós com Ele, seremos todos uma grande família universal. E se nós encerrássemos com uma prece, como vamos fazer, nós diremos o seguinte: Senhor, ajuda-nos a transitar das trevas para a luz, da ignorância para a verdade e da morte para a imortalidade. Nós tendo luz, tendo a verdade, o conhecimento das leis de Deus, sabendo da imortalidade, o nosso caminho é direto para a nossa consciência divina, a nossa consciência cósmica e a união com Deus, que é por isso que nós estamos aqui, para nos unirmos e evoluirmos cada vez mais. Que Jesus nos abençoe. Uma boa tarde a todos. Interessante, Leda, obrigado pela sua exposição muito clara para a gente a respeito da consciência. Esse momento é muito importante, que exige a participação de todos nós. A reunião é pública e sempre nós falamos que alguém gostaria de participar, colocar uma pergunta, uma dúvida ou uma colocação, é muito importante. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para a Leda, uma colocação? Antes que vocês vão pensando na pergunta ou queiram se manifestar, eu gostaria que você esclarecesse para nós. Você falou a respeito da consciência na fecundação, quando começa o espírito vem reencarnando, né? Então, há uma polêmica muito grande, através da imprensa, a respeito do aborto. Então, como você nos explicou, essa consciência o espírito já vem com essa consciência a partir da fecundação. Porque é uma polêmica muito grande a respeito que o espírito, depois de meses, que não pode ser feito o aborto. Então, gostaria que você desse uma palavrinha para nós a respeito dessa consciência na reencarnação. Nós gostamos muito de nos basear em obras, assim, vamos dizer, essas obras de peso que nós temos, de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, que nos trazem essas notícias e que nós confiamos. Porque hoje, como o Espiritismo está muito em moda, disseram lá nas casas André Luiz, né, que nós demos aula lá no segundo ano, e a coordenadora nos falou que vai haver uma novela aí na Globo, inclusive eu fiz contato com o André Luiz, que vai tratar dessa parte de reencarnação, vai falar do umbral, inclusive vai dizer que o corpo do umbral é uma mulher. Ela falou que a gente estivesse preparado, os expositores, para essa pergunta. Então hoje, a bibliografia espírita
espírita, ela é muito vasta, mas nós temos que ter muito cuidado, porque as obras básicas, a codificação é o dicionário, ela está aí. Então, normalmente, nós nos baseamos assim, digamos assim, em textos fidedignos, que nós podemos confiar e falar para não ter dúvidas. Então, no Chico Xavier, no Divaldo Pereira Franco, no Valide Amaral Pereira, enfim, porque tem muitos autores contemporâneos, autores que dizem coisas que nós lemos e deixamos ali naquele cantinho, deixamos ali no armário, e não é tudo que se lê. Como não é toda comunicação espiritual que nós acreditamos, nem tudo que nós lemos, mesmo escrito impresso, porque hoje a impressão, a venda de livros é uma parte financeira, é um comércio, então nem tudo que se acredita. O que diz os livros de Chico Xavier? O que diz a codificação? O espírito, porque como a consciência tem níveis de A a Z, os espíritos também, níveis de compreensão. Espíritos como nós, medianos, nós participamos do nosso projeto encarnatório não nesse momento que nós falamos, nesse momento da mitose celular, do encontro do óvulo com o espermatozoide. Nós participamos antes, há encontros na espiritualidade dos pais com os filhos, assumimos compromissos. Então antes, não é nesse momento, é antes que já temos compromisso. Inclusive, o Roberto falou de aborto, inclusive muitos abortos espontâneos se dá pela rejeição dos pais. O espírito às vezes ele não tem força de se sustentar dentro da mãe. Vocês sabiam disso? De tanta rejeição que tem. Mas aí o que acontece? A mãe rejeitou, houve esse aborto espontâneo, e ponto não. Há uma nova preparação na espiritualidade, para que amadureçam os pais, para que veja realmente a função e o compromisso deles na Terra, e futuramente esse espírito volta, normalmente volta a reencarnar com esses mesmos pais. Então a obra de Deus é belíssima. A gente estuda e cada vez se encanta mais, e cada vez percebe que sabe menos. Porque é maravilhosa essa doutrina, essas obras. Leiam o Livro dos Espíritos, o Evangelho, ele é muito claro, essas obras. Às vezes nós pegamos tempo com romances que poluem às vezes a nossa cabeça com minhoquinhas, que falam, mas será que... Não as obras básicas. O Livro dos Espíritos, a resposta para tudo que nós queremos saber está aí. E o Evangelho é o nosso conforto, a nossa constelação diária, à noite. Quantas vezes eu estou falando da consciência, a nossa consciência, à noite, quando nós dormimos, ela está livre, o nosso espírito está livre, caminha por aí. E quantas vezes nós adormecemos com notícias ruins de assassinato, de morte, de estupro, de violência, enfim, né? De enchente, de morte, de perderício. Se nós acreditamos em Deus, se nós estamos, como diz o Evangelho de João, encontramos Deus, sabemos que Ele é um Pai de bondade, e não cai uma folha de uma árvore se não é da vontade do Pai. Os fatos, os escândalos que acontecem devem acontecer. Escândalos de algumas formas. Às vezes escândalos materiais, que para nós são escândalos. Encher uma casa, você vê uma família perder tudo, mas, como dizem os espíritos, nós não temos a luta do passado para avaliar o que aconteceu lá atrás, por que está tendo a necessidade, esses espíritos, de passar por esse processo nesse momento. Nós vamos ignorar e abandonar de forma alguma, mas também não vamos duvidar da justiça divina, porque a nossa consciência já não nos permite isso. Porque nós já entendemos que as coisas são feitas para o nosso aprendizado, o nosso crescimento, para o filho chegar cada vez mais próximo do Pai. Ou seja, aquele Pai que está infinito dentro de nós. Leida, boa tarde. Como você falou muito bem a respeito da concepção, é na concepção que os
Espírito escolhe aquela mãe e aquele pai. Por isso que os pais deveriam se preparar para ter aquela paciência, aquele dever de acolher e nunca pensar no aborto. Porque o Espírito que vem escolhe aquele pai e aquela mãe. Deles tem um dever, desde a concepção, seguir, educar, meditar. Tem toda a consciência, nunca pensar no aborto, porque esse é um suicídio. É isso, Leda? Porque como foi escolhida aquele pai e aquela mãe para ser deste Espírito que vai ser reencarnado, eles têm toda uma missão para cumprir, que se concretiza na concepção. Então eles têm o dever de educar, amparar, amor, humildade, nunca pensar no aborto. É isso, Lívia. Vocês falam muito bem, mas isso aqui, os pais deveriam ser educados antes de uma preparação para ter um filho que venha sempre com muito amor, porque eles começam a ter aquele prazer, aquele dever de educar, porque sou o Espírito que escolheu aquele pai e aquela mãe. Não é assim? Obrigada. A senhora concluiu que a vida realmente havia nos falado, né, da importância de nos prepararmos para essa encarnação, para recebermos o reencarnante. Muito obrigado. Vamos continuar então aqui os nossos... Isso. Exatamente. Muito obrigado. Esse momento agora é o momento de efetivamente nós participarmos, todos nós, nessa participação de doação, através das vibrações que vamos fazer, aqueles irmãos que mais necessitam. Pedimos por todas as crianças desse planeta, crianças vítimas de violência e exploração por toda parte. Pedimos pelos jovens imbuídos da bebida, do fumo e da vida mundana. Pedimos por aqueles irmãos moradores de ruas que perambulam por um lado e outro, excluídos de nossa sociedade. Pedimos pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios, para que eles possam retornar à vida social, aos seus lares, com seu arrependimento. Pedimos pelos enfermos que se encontram nos hospitais, casa de repouso ou acamados nos próprios lares. Pedimos pelos idosos que se encontram nos asilos, muitas vezes aguardando uma visita que não chega, muitas vezes abandonado dentro dos próprios lares. Pedimos pelos povos vítimas de catástrofes, guerras pelo mundo. Pedimos pelos governantes de todas as nações do planeta, para que eles possam promover a paz e a justiça social. Pedimos pelos nossos vizinhos, parentes e amigos. Nos permita, Pai, brigarmos também pelos parentes e amigos desencarnados e por nós também. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos a licença para encerrarmos a exposição de hoje e darmos continuidade com os nossos trabalhos com a aplicação dos passes magnéticos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Vocês vão continuar com a nossa querida Aparecida, dando uma palavrinha para todos. Todos permaneçam em silêncio para que os trabalhos possam continuar dentro da paz que até agora foi iniciado. Muito obrigado.